A palavra do Senhor hoje está em Juízes 4:18. Eu falo hoje de Jael. Jael, que era mulher de Éber, eram da tribo de Nômade, os quineus. Eles eram de Obade e do Jetro, sogro de Moisés. Mas não importa, o que importa é falar como ela tinha coragem, como ela era decidida. E hoje em dia é o que nós precisamos ter, mais coragem diante das afrontas. Precisamos ter mais decisão do que fazer e o que não fazer. Já é uma mulher que pensou rápido. Ela não pensou duas vezes no que iria fazer. Ela tinha plena consciência de se ela não agisse rápido, poderiam todos ser mortos e perderem a guerra. É uma mulher que vivia conforme Deus queria. Uma mulher que tinha um compromisso com o Senhor dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, nos seus afazeres. Eu vou falar para vocês como que Jael venceu, como que Jael foi vitoriosa no meio dessa guerra, dessa luta. Jael tinha coisas que eram insignificantes aos olhos do homem, mas que para Deus era o que ela ia usar. Vamos começar. Jael tinha 5 coisas que ela podia usar contra o inimigo. Jael tinha um cobertor, e nesse cobertor Jael cobriu o seu inimigo. Então o que a gente fala hoje? Falamos assim: o cristão de hoje em dia tem que saber o que se deve tapar e o que se deve descobrir. O cristão de hoje em dia tem que saber o que ele deve mostrar, o que não deve se mostrar. O cristão de hoje tem que aprender que não deve ficar falando a sua vida para todo mundo, esbanjando para todo mundo o que se faz, o que se come, o que se bebe. O cristão de hoje deve aprender a guardar. Tem que saber o que você tem que guardar, o que você tem que falar. O cristão de hoje tem a vida muito à mostra. O cristão de hoje quer viver numa vida onde todo mundo tem acesso. E por isso muitas das batalhas você perde, porque você retira o cobertor da sua vida. Tampa um pouco a sua vida, irmã, com esse cobertor. Aproveita e usa para isso. Tampa um pouco os seus projetos com esse cobertor. Cobertor não é só para cobrir. Cobertor quer dizer assim que é para você fazer suas coisas em secreto. O cobertor quer dizer que é para você tampar aquele sonho que você tem. Quando ele se concretizar, você retira o cobertor e mostra. Porque você está mostrando antes. Toma cuidado, que muita gente está tentando puxar o seu cobertor. Tem muita gente que não quer ver você coberta, você aquecida. Muita gente quer que você retire o cobertor, que você passe frio, que você passe necessidade. Então que nesta manhã a gente possa aprender com a palavra de Jael. Jael cobriu o inimigo. Vamos cobrir também o nosso inimigo. Tem muita gente tentando descobrir o nosso telhado. Tem muita gente tentando descobrir o que você faz no dia a dia. Mas tem pessoas que não precisam ter muito esforço. É fácil você ir lá e arrancar o cobertor dela. É fácil você ir lá e saber tudo que se passa debaixo do cobertor. Porque tem pessoas que confiam muito nas outras. Jael não confiou no seu inimigo. Jael teve discernimento. Precisamos ter um pouco mais de discernimento. Saiba o que você deve tampar com o cobertor, o que você deve mostrar. Quando se fala numa coberta, fala cobrir. Cobrir, por isso que é uma coberta, ela cobre. Não é para você descobrir a sua vida. Não é para você descobrir os seus projetos, seus planos, seus sonhos. Se você descobrir para todo mundo, você não vai realizar nem a metade. Infelizmente, irmã, tem muitas pessoas que não entendem para que serve um cobertor. Mas hoje eu estou aqui, diante da palavra do Senhor, e eu venho falar: tampe algum dos seus projetos. Tampe algum dos seus sonhos. Deixa quietinho lá até você concretizar esses planos. Tá bom? Depois, quando estiverem concretizados, como Jael, ela concretizou até no final. Aí depois ela descobriu e mostrou. Hoje, o inimigo não precisa saber o que você está tramando. Não deixe o inimigo saber o que você está planejando. Aquelas coisas que você tem na sua mente, no seu coração,
Não deixe o inimigo descobrir. Esconda-o. Esconda o mais que você puder. Jael também tinha um odre de leite. Um odre de leite azedo. Porque o inimigo entrou na tenda dela. Sísera, quando entrou, ele pediu um copo de água. E a água naquele tempo era dada aos seus visitantes, aos seus amigos, que lavavam as mãos e os pés quando chegavam na sua casa. Mas ela, como ele não era amigo, ela ofereceu para ele um odre de leite. E a palavra fala que o odre de leite estava azedo. Então, onde ele bebeu, e ela falou: se esconda, deite. Então eu falo hoje, o que você tem dado para o seu inimigo comer? Tem feito um banquete para ele? Porque muitos cristãos hoje em dia estão dando um banquete para Satanás. Muitos cristãos hoje em dia estão fazendo aquilo que ele gosta. A sua vida está virando banquete dentro da igreja. A sua vida está virando uma mesa farta para o inimigo. Então tome cuidado, irmão. Devemos dar para ele só o leite velho. Nada de dar banquete para ninguém, para o inimigo não. Vigia cada passo, vigia suas atitudes, vigia suas palavras. Naquele tempo, a água era o bem mais precioso do deserto. Era algo que valia ouro e era dado somente aos amigos. E Jael não deu para o seu inimigo água. Ela deu para ele o pior. Tem gente que está dando o melhor de si para o inimigo e está recebendo o pior. Tem gente que está dando o melhor dentro da casa, mas está recebendo o pior. Com inveja, olho gordo, tá achando que é sua amiga, né? Mas não é, porque você está dando para ela o seu melhor. Mas e ela tem retribuído para você? Veja bem o que você tem feito aos olhos do seu inimigo. Ou o que você tem posto seu inimigo para dentro da casa, o que você tem servido para ele. Jael também tinha uma estaca. Tinha uma estaca que segurava a tenda dela para fixar na areia. Porque no deserto o vento era muito forte. Porque se ela não fincasse sua tenda com estaca, talvez a casa dela não aguentasse muito tempo. Então eu pergunto para os irmãos hoje em dia: sua casa está fincada aonde? Com que você tem fincado o alicerce da sua casa? Eu espero que seja na estaca de Cristo. Que eu espero que seja na palavra do Senhor. Porque a estaca de Jael era muito grande e profunda, para aprofundar bem fundo na areia. E foi essa estaca que ela usou contra o inimigo. Jael pegou algo que poderia destabilizar a casa dela, mas ela não pensou duas vezes. Primeiro temos que derrubar o inimigo que está dentro da nossa casa. Primeiro temos que inutilizar ele dentro da nossa casa. Tem gente deixando o inimigo passar dias dentro da casa dela. Tem pessoas deitando e levantando com o inimigo. Tem pessoas sentando à mesa com o inimigo. Irmãos, vou falar para vocês hoje, Jael tinha discernimento de Deus. Jael teve sabedoria. Ela viu que entrou o inimigo dentro da casa dela. E o que ela fez mais rápido foi matá-lo. Que nós possamos matar esse inimigo que está dentro da nossa casa. O inimigo da briga, o inimigo da contenda, o inimigo da falta de educação, o inimigo que hoje em dia quer só gritar e pôr ordem, mas não quer ter respeito. Nós devemos matar esse inimigo que vem destruindo as famílias. Sim, irmãos, o inimigo está agindo muito nas famílias hoje. Ele não ataca mais um, o inimigo ataca todos de uma vez. Ele coloca todos dentro de uma casa contra todos. Antes era um irmão brigando com o outro, agora é geral. Eu falo hoje, para que todas as famílias possam ter uma estaca fincada em Jesus. Uma estaca firme na presença do Senhor. Temos que ter essa estaca dentro da nossa casa. Sim, todo cristão deve ter uma estaca, para quando o inimigo entrar, a gente matar ele de uma vez. E não pense duas vezes, será que ele vai me fazer mal? Será que ele vai me derrubar? O inimigo não veio para brincar. O inimigo não entra na sua casa para te fazer companhia. O inimigo entra para te matar. Então que você possa estar bem manuseada, bem armada da estaca do Senhor para combater esse inimigo. Combata enquanto é tempo, porque não haverá tempo mais, irmã. Se você permitir o inimigo dentro da sua casa mais alguns dias, vai acabar esse tempo.
Eu pergunto hoje, qual é a estaca que você está usando para fixar sua família hoje em Cristo? Agora a palavra do Senhor fala assim, que Jael tinha um martelo. Sim, irmãos. Jael tinha um martelo nas mãos. Eu falo assim que a dona de casa hoje em dia, a mulher sábia, não basta só saber os afazeres da casa, que é lavar, passar, cuidar do marido, das crianças. Devemos também manusear outras armas, outras coisas. Eu sei, irmãos, que cuidar de família, de casa e de filhos não é fácil. Ainda nós que temos ministérios, é um cargo a mais com o Senhor, porque a família também é um cargo na presença do Senhor. Mas nós temos que saber manusear alguns instrumentos para ter vitória nessa vida. Jael manuseou uma estaca, Jael manuseou um martelo e manuseou bem, ela teve êxito naquilo que ela foi fazer. Aqui mostra que Jael não era somente uma dona de casa, que sabia exercer sua função, mas também ela tinha outras prioridades que ela também sabiam fazer bem. O martelo, na palavra do Senhor, significa que é a palavra do Senhor. O martelo é a palavra viva. Então, qual é o martelo que você tem usado aí dentro da sua casa? Você tem posto a palavra diante das afrontas, diante do inimigo? Jael tinha essa palavra lá, que era o martelo. Jael tinha a palavra do Senhor com ela, e ela soube usar essa palavra na hora certa. Jael usou o martelo na hora certa. Ela não deixou o inimigo zombar, andar, fazer graça dentro da sua casa. Ela pôs ele num canto. E assim ela determinou que ali ele não ia mais sair, que ele não ia mais entrar. Ela pôs um fim naquilo. Como ela pôs um fim, temos que pôr também. Temos que pôr um fim no inimigo dentro da nossa casa. Temos que pôr um fim no inimigo usando este martelo que é a palavra. Contra isso ele não pode. Contra a palavra do Senhor, ele não vence. Sairemos vencedores com este martelo na mão. Nunca largue da palavra, irmão. Nunca deixe faltar a palavra dentro da sua casa. Para concluir esta palavra magnífica que Deus me deu, eu falo hoje para os irmãos. O que nós temos hoje dentro da nossa casa para usar contra o nosso inimigo? O que nós temos dentro do nosso coração hoje para usar contra esse inimigo que tem entrado e destruído corações, destruído casas, destruído famílias? O que você guarda dentro da sua casa contra esta força do mal? Jael teve a provisão de Deus na sua casa, porque ela andava com o martelo. Jael teve a vitória sobre o inimigo, porque ela estava munida da palavra. Hoje eu pergunto para nós crentes, o que temos dentro da nossa casa hoje para combater o inimigo? Não é amanhã não, irmão, que você vai tomar posição. Não é depois da manhã não, é hoje. Se o inimigo entrar, que eu creio que ele já está ao redor, se ele entrar, o que você tem dentro da sua casa para combatê-lo? Você tem a estaca de Cristo? Você tem o martelo, que é a palavra do Senhor? Você está bem alicerçada? Sua casa está bem fixada na areia? Porque é difícil de fixar a casa na areia, né, irmão? Mas com a estaca de Cristo, com o martelo, que é a palavra do Senhor, a gente consegue. Então que nós possamos refletir nesta manhã, como Jael venceu, junto com Débora e com Baraque. Esta é a palavra que eu peço que os irmãos reflitam nesta manhã. Sem sabedoria, Jael não teria vencido. Sem a palavra do Senhor, ela não teria vencido. Sem a estaca e o martelo, ela não teria vencido. Fiquem em paz, irmãos, e até a próxima.